Fala galera, hoje eu venho aqui contar uma história. Como eu, com 23 anos trabalhando como modelo, fiz uma viagem a Paris e poderia ter me tornado um traficante internacional de drogas. Estava morando em Milão, foi a minha primeira viagem como modelo. Morava em Milão, fiz alguns trabalhos e resolvi passar um final de semana em Paris, cidade que eu não conhecia, sempre quis conhecer como a maioria das pessoas. Na época eu não ganhava muito dinheiro, eu queria ficar hospedado num lugar que fosse barato. Eu tinha 23 anos, para mim qualquer lugar estava maravilhoso. E na época não era como hoje em dia, computador, site de hotel, site de Airbnb, essas coisas. Não tinha isso na época. Era em 2007, já tinha internet, mas não desses aplicativos, essas formas todas de encontrar onde ficar, com review e etc. Então, como a gente fazia para arrumar onde ficar, falava com pessoas conhecidas. Aí na época, eu comentei com a minha mãe que eu queria ir para Paris e ela falou que o rapaz que cortava o cabelo dela na época ia sempre para Paris fazer cursos de cabeleireiro. Sim, ele falou que sempre ia e ficava na casa de uma amiga dele, uma mulher que ele conhecia porque ele ficava hospedado em Paris. Fui passar só um final de semana em Paris, sem saber de nada, de localização nem nada. E a mulher me cobrava, não me lembro na época, 50 euros. Eu poderia ter ficado num hostel pelo mesmo preço ou menos. Burro. Chegando em Paris, cheguei na estação central do trem e olhei no mapa. Na época era mapa, também não tinha aplicativo. Olhei no mapinha, chamava Fort Aubervilliers. Olhei no mapa, a Torre Eiffel estava aqui. O Fort Aubervilliers não aparecia nem na tela do celular, no mapa. Eu peguei o metrô, andei, ou seja, era no subúrbio de Paris. Chegando lá, eu já não era bobo nem nada, olhando, já falei, meu Deus do céu, que buraco que eu me meti. Que a gente acha que Paris tudo é lindo, mas o subúrbio não é não. Depois eu vim descobrir que anos antes, 1 ano ou 2 antes, onde tinha havido uma revolta, que tinham queimado o carro, ficou famosa essa apareceu no Jornal Nacional, todo mundo queimando o carro e destruindo tudo, foi bem nesse lugar onde eu tava indo. Bom, chegando naquele lugar super estranho, mas ainda assim achando, tô na França, nada acontece aqui na França. Na época eu tinha essa ingenuidade, achar que na França não acontecia nada. Cheguei lá, conheci uma senhorinha, era uma brasileira, que me recebeu muito bem, me deu as boas-vindas, e eu já saí correndo para aproveitar o dia, já que eu só ia ficar 2 dias em Paris. Aproveitei Paris o dia inteiro e tal. Quando eu voltei para casa dela, eu só ia ficar uma noite. Quando eu voltei para casa dela, já começaram as estranhezas. Primeiro a senhorinha fez questão de resgatar o pijama do falecido marido para que eu dormisse na casa dela. Também nunca imaginei que a senhorinha tivesse sugerindo alguma coisa, né? Acho que não estava. Assim como eu acho que todo o resto da história não é isso que vai parecer que é. Talvez eu fosse ingênuo. Mas então a senhorinha veio com o pijaminha do marido e eu, muito sem graça, sempre fui muito tímido, sempre deixei as pessoas assim que são muito pra cima, pra frente, sempre conseguiram o que queriam comigo. Hoje em dia não é mais assim não. E aí, botei o pijama do senhorzinho pra dormir. Dia seguinte, aproveitei Paris de novo. E aí que começou a história. Quando eu tava indo embora da casa da velhinha, ela veio, era uma senhorinha, gente, não é possível. Veio com um pacote desse tamanho de erva e falou assim, você poderia levar essa erva, esse chamate, eu poderia levar esse chamate para minha prima que mora lá em Milão? Era uma senhora. Eu conhecia maconha, meus amigos fumavam maconha desde que eu tinha 13 anos, eu tinha 23. Eu não fumava, eu nunca fumei. Quer dizer, eu fui fumar, na verdade, depois de velho. Mas na época eu não fumava, mas eu conhecia bem. Ainda cheirei aquele chá e tinha cheiro de chá, não tinha cheiro de maconha. Mas de repente eu estivesse me enganando. Falei pra senhorinha, claro, eu levo o seu chá. Na hora que eu tô saindo da casa da velhinha com o chamate que ela pediu pra eu levar, ela fala assim, então eu tenho esse meu amigo aqui que vai te levar até a estação de trem. Não. Aí eu falei, não, mas não precisa, eu posso ir sozinho, eu tenho mapa, eu sei me virar. Não, pode deixar que ele vai te acompanhando, ele te mostra, ele sabe tudo, ele conhece tudo de Paris, ele vai até a estação de trem com você. Quer que ele vá até o aeroporto? Eu não precisa, senhorinha, pode deixar, tá tudo bem.
Na época eu não estranhei nada daquilo, né? Bom, o rapaz de 2 metros de altura foi do meu lado até a estação de trem, chegou na estação de trem, ele falou, você vai pegar o trem que vai passar aqui, não sei o que, vai te levar direto para o aeroporto. Chegando no aeroporto, você vai direto para o seu voo, né, para você não se atrasar, ele falou. E em Milão, você contacta aqui a prima da velhinha, não esquece. Eu, não, pode deixar, eu vou levar o chazinho dela, pode deixar. Bom, o que aconteceu? E aí talvez isso tenha sido a minha salvação, porque senão nunca se sabe o que poderia ter acontecido. O trem não passava. Eu perguntei, sei lá como, nem falava francês, perguntei que tinha um outro caminho. Teoricamente, o trem que eu queria não passava naquela estação. E lá fui eu, comecei a dar a volta ao mundo em Paris com outro trem que não sei o que para chegar no aeroporto, e cheguei atrasado no aeroporto, completamente atrasado. Eu cheguei, já tinham fechado o guichê de check-in e eu com a minha mochila, só tinha uma mochila com as ervinhas e tudo. Já tinham fechado o check-in, eu implorei, não sei como, abriram o check-in para mim e eu saí correndo. E como eu fui o último a fazer o check-in, quando eu cheguei para passar na segurança, tinha uma fila enorme, né? Para quem nunca voou, você vai passar numa segurança, passa no raio-x, você bota todas as suas mochilas, toda a sua roupa, passa no raio-x e com certeza essa segurança já mudou, hoje em dia é mais seguro ainda, mas em 2007, há muito tempo atrás, talvez fosse um pouco menos, mas já tinha uma segurança e tinha uma fila. Só que quando eu estava na fila, como eu tinha acabado de fazer o check-in, eu estava atrasado, veio um cara da companhia aérea gritando o meu nome lá de dentro, Leandro, Leandro, para eu furar a fila. Então eu acho que quando eu passei na segurança, não sei, cara, talvez isso foi um anjo da guarda que me salvou, dizem meus pais hoje em dia, né? Porque na época eu não estava nem pensando de nada, eu estava só querendo pegar o avião. Mas dizem meus pais que a ervinha com certeza não era o que eu achava. Quando eu passei, é engraçado porque eu lembro de eu passando no raio-x e eu vendo aquele negócio verde dentro da minha mochila, assim, um quadrado verde, porque o raio-x mostra só umas imagens assim, as cores, né? Então, minha mochila lá com aquele monte de coisa dentro, aquele quadrado verde, assim, enorme. E aí eu passei e, enfim, cheguei em Milão, liguei pra fulana, a fulana marcou um encontro comigo no meio da rua e eu entreguei o chá. E realmente eu achei que o encontro foi bem rápido. Ela pegou o chá e sumiu. E é engraçado, porque hoje em dia, quando eu lembro disso tudo, do lugar estranho que eu tava, da velhinha querendo botar o pijama do senhorzinho pra eu dormir, do amigo que me levou até o trem, do verde, pedindo pra levar um chá mate, eu acho... Será? Não pode ser, cara.